Hoje eu estou aqui com a Alessandra Pereira, essa querida, cheirosa. Vocês vão saber por quê. Adorei. Uma história linda. A Adriana também ela comanda a Aroma and You, né? And You, Isso aí. Aroma né? and you. And You. Aroma e você, né? Aroma e você. Aroma e você. Então, eu queria que você me falasse, além de ser a cheirosa da ATA, na verdade, ela é membro, claro, que senão não estaria aqui dando esse privilégio para ela, e é representante de Tampa. Ela mora em Tampa e ela representa a ATA em toda aquela região. A gente logo, logo vai estar lá junto. É claro que Isso esse aí. break que todo mundo teve, né, não deu certo ainda, mas a gente vai estar lá fazendo um café de repente, um encontro, uma constelação em grupo, qualquer coisa do tipo, para mostrar a carinha da ATA, e é ela que nos representa lá. Qualquer pessoa que quiser entrar em contato com a ATA desta região, é só falar com a Alessandra, né, Alessandra? Isso mesmo. Estou por aqui à disposição de vocês, né? Para É, poder ajudar a levar todas as coisas boas que que a associação tem, né? É não tanta é? coisa boa, é tanta gente linda, né? Tanta coisa, Não tanta é? energia boa. O melhor de tudo é essa reunião, né? Essa consciência Isso. de reunião. E fala um pouquinho de você, Alessandra, para o pessoal saber. Eu conheço tudo dela, óbvio, né? É. Não daria representação da ATA para ela. Mas fala um pouquinho da tua formação, como que você veio parar aqui nos Estados Unidos, e aquilo É que uma você grande traz, jornada. É uma e aquilo jornada que bem você traz interessante. aqui. Bom, como a Cíntia já falou, eu me chamo Alessandra Pereira, né? Eu tenho 40 anos, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, que são os amores da minha vida. Tenho um marido que sempre está comigo, né? Que é meu parceiro de vida mesmo, meu amigão. Enfim, a minha história toda começa, né? Eu sou de Santos, São Paulo, nasci em Santos É e mesmo. fui para o Rio com 5 para 6 anos, mais ou menos, quando meus pais se separaram, e eu fui para o Rio de Janeiro por conta da família da minha mãe, que era do Rio. Né? A família do meu pai de São Paulo e a família da minha mãe do Rio. E fui encarar o Rio de Janeiro, né? Vamos ver. É por isso que eu tenho esse sotaque. Tem gente que até pergunta, você é de Eu falei, Santos? Coisa como você nenhuma. é de Santos? Eu também achei que você fosse do Rio. É, E você cresceu lá, né? eu cresci lá, né? E, enfim, mas me considero, eu sou santista de coração, né? E carioca também, enfim, tenho os dois lados, eu sou apaixonada pelas duas cidades e acho que todas as duas têm a sua beleza, né? Enfim, e fui para o Rio e acabei a minha formação, né? Como que eu comecei, enfim, eu sempre quis ajudar as pessoas enfim, quando eu era muito pequena, eu sempre dizia que eu queria ser médica. Porque eu queria ser médica e eu queria trabalhar com transplantes de coração. Nossa, você tinha especialidade. Era uma coisa assim, era apaixonante, porque eu desenhava coração e, enfim, realmente assim uma paixão que eu tinha. Mas eu acabei indo para o lado da fisioterapia, porque eu encontrei a fisioterapia nesse processo, né, de busca pela minha vocação, pela minha profissão, e eu encontrei a fisioterapia. E eu me encantei por todo o processo, enfim, como é que era realmente uma grande ajuda. Então eu encarei a faculdade de fisioterapia, eu me formei no Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, no Rio de Janeiro, que naquela época foi a primeira, na verdade só tinha ela e a UFRJ, com fisioterapia já registrada. Né? E, então eu acabei indo para esse Instituto Brasileiro, que era uma referência. Imagina, quanto tempo atrás, né? Até parece, né? Eu não posso nem começar a contar a minha história. Então, vamos pular essa parte? Vamos pular essa Vamos, parte? vamos Mas direto. enfim, Você já está formada, eu já vi já você estou formada. formada. Então eu comecei realmente, né, a trabalhar, a encarar realmente a fisioterapia como uma profissão e muito satisfeita e muito feliz com a profissão que eu tinha escolhido. Em nenhum momento eu me arrependi naquele sentido de não estar, né, aquela pessoa que gostaria de ser médica e não foi médica, né? Não, em nenhum momento isso aconteceu. Eu realmente vesti a camisa mesmo do fisioterapeuta e hoje eu tenho amigos que exercem realmente a profissão em si e eu vejo que linda é essa profissão.
Mas eu fui muito para o aspecto mais da questão da dermatofuncional, né, que a gente chama. Então, eu trabalhei muito com drenagem linfática, foi onde eu me especializei, e muito com pessoas voltadas muito para cirurgias pós-câncer. Né? Então, eu trabalhei fazendo drenagem linfática nos pacientes que tinham câncer de mama, por exemplo, fizeram abdominoplastia, mais voltada para essa parte estética, vamos dizer assim, mas não... Mas sempre vinculada a uma cirurgia. A uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido, ou por questões de saúde mesmo, ou pela questão da estética, né? Mas foi muito interessante, e o mais legal de tudo isso é que eu tive realmente uma pessoa muito iluminada na minha vida, que o nome dela era Kátia, exatamente o nome da minha mãe, e que foi a pessoa que me instruiu realmente nessa área. Então eu comecei a trabalhar muito com drenagem linfática, eu tinha muitos clientes, e me encantei com isso, né? Sempre tratando, sempre assim, me preocupando com a saúde e o bem-estar da pessoa, né? Do ser, do indivíduo. E o que aconteceu? Eu fui trabalhando com isso, não somente com isso, porque eu precisava ajudar, vamos dizer assim, sendo bem objetivo financeiramente, a minha mãe, né, a minha família, eu realmente precisava. Então, eu comecei a trabalhar em duas coisas. Eu fui trabalhar como gerente de banco, né? Eu trabalhava como gerente de banco, mas ao mesmo tempo eu também trabalhava, fazia estágio no final de semana e trabalhava, fazia faculdade à noite. Eu trabalhava, vamos dizer assim, jornada dupla, né? Foi uma fase bem... É bom que a gente Também que era jovem, né? É. Isso é uma dica para que todos os jovens podem sempre fazer a mesma coisa. Nossa, mas o meu dia começava às 5h30 da manhã e terminava religiosamente à meia-noite. Era assim, por um bom tempo, porque eu, enfim, fazia faculdade e logo depois do trabalho, né, eu trabalhava na carga horária de 8 às 5, 8 às 6, e depois ia para a faculdade, muitas vezes ia para o estágio, sábado e domingo estágio. E eu não tinha condição de pagar minha faculdade. Então, eu fazia o quê? Eu vendia roupa de ginástica na faculdade para poder pagar minha faculdade. Então, eu trabalhava durante o dia no banco, carregava minha bolsinha com roupa de ginástica, que eu tinha uma amiga que fazia para lojas, né? E eu carregava aquela bolsinha e todo mundo na faculdade já conhecia, a Alessandra da roupa de ginástica. Então, eu vendia roupa de ginástica, chegava no final do mês, eu ia lá e pagava a mensalidade da minha faculdade. E foi assim que eu me formei, né? Foi bem nesse contexto aí. Que eu... Com louvor, né? Porque daí todos te colocaram um monte de essência em cima e disse, ela nem sabe o que vai acontecer, mas... Nem sabe, exatamente. Então, e aí nesse processo todo, né, no último ano da minha faculdade, eu encontrei o meu marido, né? Conheci o meu marido. E aí a gente se apaixonou, aquela coisa linda, maravilhosa, né? E namoramos durante 3 anos, mais ou menos. E um determinado dia ele recebeu uma proposta para trabalhar na Jamaica. Na Jamaica. E ele disse, eu quero que você vá comigo. E aí eu falei, tudo bem, eu vou com você, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho meus clientes, eu tô, né, minha carreira agora como fisioterapeuta está deslanchando, e eu falei, nós vamos casados, vamos casadinhos, essa coisa de juntinho não, nós vamos casadinhos. Então nós fomos casados e aí ficamos lá, fomos embora, sendo que nessa época, assim, a minha mãe, né, eu vou falar um pouquinho dessa trajetória, até por conta da situação que eu vivi com a minha mãe, foi por onde eu entrei para as terapias holísticas, então é por isso que eu vou entrar nesse assunto mais para frente. Mas a minha mãe já se encontrava doente nessa época, né? Minha mãe teve depressão, então ela já estava num processo realmente de autoconhecimento, enfim, de todo aquele processo, né, de descobrir realmente o que ela tinha. E, inclusive, eu, né, passando por essa situação, comecei a estudar muito sobre isso, a tentar entender para que eu pudesse ajudá-la. Porque você é filha única, né? Exato. Filha única. Por parte de mãe, filha única. E, então, eu, enfim, recebi a proposta de casamento. E não só um casamento, mas vamos um casamento e vamos mudar de país, né? Ou seja, eu tinha que deixar... A definitiva, né? Para sempre. Isso aí, não tinha como, né? Ou dá certo ou dá certo, né? Porque não tem muita opção. Enfim, e nessa história toda eu fui, né? Fomos e foi muito legal, não me arrependo em nenhum momento dessa aventura que a gente, né, construiu juntos, enfim. E foi com o passar do tempo, ficamos 4 anos na Jamaica.
onde no último ano eu decidi realmente engravidar, ter meu filho, foi muito planejado, foi uma coisa assim bem planejado mesmo, né? A gente queria, e tudo isso paralelamente com a minha mãe já doente, né? Num sentido necessitando realmente de ajuda, e eu ainda fazia todo esse balanço, né? Eu cuidava dela e cuidava da minha vida na Jamaica, cuidava dela e cuidava da minha vida na Jamaica. E com isso os anos foram se passando, foram muitos aprendizados, porque eu realmente não sabia falar inglês quando eu cheguei na Jamaica, então eu não conseguia me comunicar. O meu marido trabalhava muito e eu me sentia muito sozinha. Entrei num processo de solidão muito grande, né? Porque é uma mudança. Eu saí de morar com a minha mãe, que era a minha melhor amiga, e automaticamente eu estava casada, que já é uma mudança, é uma adaptação num país novo, com um filho pequeno. Então foram muitos momentos de evolução mesmo, né? De aprendizado, com o meu próprio choro, com a minha própria dor, com a minha própria garra, com a minha própria, sabe, de me olhar no espelho e falar, vamos seguir, porque vai dar certo, você consegue, né? Então, meu marido viajava muito ao trabalho, sempre viajou, e eu acabava ficando sem família, sem ninguém, com um filho pequeno e tendo que encarar, Sem né? ninguém, não. Você Encarar o estava que muito com tinha. você mesma, né? Exatamente. Então, era isso que eu me espelhava. Eu falava, bom, eu consigo, então vamos embora. Bom, e aí ficamos 4 anos e pouquinho na Jamaica, mais ou menos. Depois ele recebeu uma proposta para ir para morar na França. Então passamos 7 meses mais ou menos em Paris, moramos em Paris, o que foi uma outra realidade completamente diferente, porque Nossa, Jamaica e França, né? totalmente diferente. Imagina, eu saí do Rio de Janeiro, fui para a Jamaica, da Jamaica para a França, completamente diferente. Então, assim, mas foi uma época que eu posso considerar que foi de grande aprendizado e autoconhecimento, porque o que eu fazia? Eu pegava o meu filho com 1 ano e pouquinho, mais ou menos. De manhã eu cuidava das minhas coisas da casa, né? Cozinhar, fazer as coisas que eu tinha para fazer. E aí eu colocava ele no carrinho depois do almoço e eu dividia o mapa de Paris na metade. Então, durante um período, eu sabia que eu ia ficar 7 meses. Então, a metade desse período eu ia conhecer o lado direito e a outra metade eu ia conhecer o lado esquerdo. Então, eu batia perna e conhecia pessoas, experimentava coisas novas, com medo, sem medo. Eu não sabia falar direito francês. Então, e com uma criança comigo que me acompanhou nessa jornada e eu fiz aquela coisa boa. Eu conheci realmente Paris. E eu voltava para casa, às vezes, 9 horas da noite, quando meu marido me ligava, onde é que você tá? Eu falava, ainda estou aqui na rua, estou aqui na padaria comendo um pãozinho, sabe? Então, assim, foi muito legal, porque foi um processo de autoconhecimento muito grande ali, de capacidade mesmo, de mudança, de encarar a mudança, porque eu saí de um lugar onde eu já estava... o ser humano é fantástico, né? Porque a gente tem a capacidade de se acostumar, né? A gente se adaptar. Se adaptar, né? De se adaptar. Então eu saí de um lugar que era Jamaica e fui para lá e começar tudo do zero, porque você começa, na verdade, tudo do zero, né? Você leva com você a sua bagagem, mas você começa do zero, né? Então foi muito legal, foi uma experiência muito, muito fantástica. Eu só tenho que agradecer ao meu marido e a Deus que me colocou essa oportunidade de crescimento. E o engraçado é que algumas pessoas também, né, conforme a gente vai crescendo, a gente vai passando por essa experiência, algumas pessoas também vão embora junto com essas experiências, porque você muda. E as pessoas às vezes não alcançam sua própria mudança, né? Então eu também tive perdas, né, nesse sentido, não da perda física, mas da perda de amigos, perda chato pelo distanciamento. Eles não entendem, né? Porque faz parte mesmo do movimento da vida, né? Exato. Então, eu tive esse aprendizado também, né? Eu quis até colocar isso, porque às vezes a gente acredita que na situação que a gente está passando hoje no mundo, isso vai acontecer com muita gente, né? Você vai começar a entrar em contato com pessoas que vão ter mais conexão com você e, de repente, aquelas outras que você achava que tinham muita conexão, elas, de repente, vão embora. E é o fluxo natural da vida, sabe? É o fluxo natural da vida. É absolutamente natural, né? Faz parte do movimento, né? Todo movimento tem isso, né? O ir e vir. Uhum. Então, é por isso até que eu quis dividir um pouquinho isso, porque eu acredito muito nesse processo, sabe? Natural. Eu acho que as pessoas vêm e vão e elas te acrescentam alguma coisa e você acrescenta alguma coisa nelas e a vida segue, né? Claro que a gente tem que fazer um parênteses, né? Que tem gente que não... que fica sempre do mesmo jeito, né? Fica sempre do mesmo jeito.
É verdade, é Mas verdade. quando a gente está um pouquinho mais aberto eu também É. acredito que a gente, quando sai do país da gente, não como Uhum, viagem, como turista, né? uhum. Mas quando você mora mesmo em outro país, você tem a oportunidade de mexer com seus valores todos, né? É, Você é. fica É ali profundo, né? profundo, É um viver em outro autoconhecimento lugar. muito grande. É. Bom, e aí, saindo de Paris, depois dos 7 meses que eram previstos, né? E Nós seu filho chegamos nasceu aqui. onde? Na Jamaica, em Paris, onde? Meu filho nasceu no Brasil. Oh, foi para lá ter ele e Eu voltou. voltei, eu fui para o Brasil com Ah, 7 meses, esperei os 2 últimos mesezinhos ali tá para que ele ótimo. pudesse nascer, não por conta, a minha grande preocupação, na verdade, não só a minha, né, como a do meu marido, enfim, todos nós da família, era pela questão de saúde, né, porque a Jamaica, ela não tinha tantos recursos, então isso preocupava um pouco se, a princípio estava tudo bem, mas a gente nunca sabe, então se caso acontecesse alguma coisa na hora do parto, a gente decidiu realmente ter no Brasil, até pela família, né? Porque aí a família poderia participar É, daquele momento, enfim, foi uma decisão suportes. e satisfeito, fiquei feliz com essa com a decisão. A decisão é oportunidade, né? Exatamente. Bom, e aí terminamos nosso ciclo na Jamaica, ou desculpa, Em na Paris. França, e chegamos a Tampa. Chegamos aqui há 10 anos atrás. Chegamos aqui em outubro de 2010, na verdade, e chegamos e fomos morar num hotel, né? Porque não tínhamos casa ainda não tínhamos, enfim, não tinha, assim, a empresa ainda estava todo no processo, a empresa do meu marido, né? Assim, tudo isso foi por conta do emprego, né? Do trabalho do meu marido, tá? E nesse processo, né? A gente chegou, ficamos num hotel por 3 meses e até encontrar casa, enfim, naquele processo todo, meu filho com quase 2 anos, né? Mais ou menos. E aí conseguimos. E juntando tudo isso, nunca se esquecendo que a minha mãe continuava no Brasil num processo, né, É, de tentativas, enfim, de cura, de autoconhecimento, de médicos, enfim, foi um processo muito, muito grande. E aí, o que aconteceu? Quando chegamos em dezembro de 2010, eu tinha que ir ao Brasil por conta da minha mãe, que não estava bem, estava realmente, vamos dizer assim, no fundo do poço, né? Assim, eu posso dizer claramente que eu não tenho o menor problema de falar sobre isso hoje. E eu precisava realmente voltar, porque eu tinha que estar ali do lado dela, né? E eu estava num processo de compra da minha casa, enfim, aquela estrutura de família com marido e filho e a estrutura com a mãe. Então, em dezembro, eu fui. filha, né? De filha, exato. E aí, enfim, conseguimos, passamos Natal, Ano Novo, e quando foi início de janeiro de 2011, eu cheguei na minha casa, no início de janeiro, feliz da vida, minha casa, que é a mesma casa que eu moro até hoje. Adoro minha casa, sou super feliz por tê-la, uma gratidão enorme, né? Porque é muito bom a gente ter o nosso canto, né? Ter a nossa casa, seja grande, pequena, Não importa. enfim, não importa, importa que é o nosso canto, é onde que a gente, principalmente hoje, né? É o lugar onde a gente se É, encontra, é, é. né? E aí, o que aconteceu? No início de fevereiro, mais ou menos, eu descobri que eu estava grávida da minha filha. Eu estava com 2 meses de gravidez. E, assim, naquele momento foi um susto. Eu fiquei por conta, assim, quase de uma semana em estado de choque, né? Porque, não que eu não quisesse, mas não naquele momento, né? Como a gente até já Foi uma conversou um pouco surpresa sobre isso. mesmo, a Foi uma palavra é essa. surpresa e, assim, a Surpresa. minha mãe precisando muito de mim, a minha estrutura, né? Eu iniciando uma vida num país novo, um filho pequeno, tendo muita coisa para resolver. E eu não estava preparada naquele momento para ficar grávida, para ter um outro filho. Mas, enfim, Deus me deu, né? Minha filha maravilhosa. E quando foi basicamente umas 2 ou 3 semanas que eu soube que eu estava grávida, eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe. E aí foi onde a casa caiu. Aí a casa desmontou. A casa toda, sabe? A estrutura toda que ao mesmo tempo, né, a gente vai segurando, né? Assim, a gente vai, encaixa daqui, faz dali, fica quase uma gangorra, né? Você vai indo, ali naquele momento a casa despencou.
E por que eu digo despencou? Porque eu tive que me reinventar. É como se eu tivesse que nascer de novo, né? Ou Eu posso você, dizer assim. não, nasceu, né? Renasceu. É, é como se a pessoa, eu mesma, não me reconhecia. Porque eu sempre fui muito sorridente, eu sempre fui uma pessoa muito proativa, eu sempre quis ajudar o outro, eu sempre estava disponível, eu sempre fui uma pessoa feliz. Eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa feliz, não posso nem, sabe, assim, eu sempre vejo o lado positivo das coisas, sempre procurei ver o lado positivo das coisas. E a minha mãe, ela era assim, a pessoa que eu mais... Nossa, minha mãe era tudo, era o pilar realmente, mas não no sentido de estrutura, mas no sentido de amizade. Era assim, como eu falei, já no telefone, né? Quando eu falava com ela, ela já sabia o que estava acontecendo. Enfim, a gente se falava 5, 6 vezes por dia. Às vezes eu ficava cozinhando ou fazendo coisa, eu ficava com o telefone assim, ó, para poder fazer as coisas. E eu dizia, mãe, eu preciso desligar porque eu tô com dor no pescoço. Eu te digo daqui a um pouquinho, eu preciso me alongar, porque senão eu não conseguia falar. Enfim, e aí realmente foi um baque. Foi um baque, foi onde eu realmente afundei e afundei bonito, né? Então, assim, eu tive, claro, uma estrutura muito grande do meu marido, ele me deu um suporte muito grande, eu tive suporte de terapeutas, né? Terapeuta, psicólogo, né? Que me ajudaram muito. Enfim, ajuda muita parceria do meu pai nesse momento e assim, família mesmo, a minha sogra me ajudou muito nesse momento também. E meu filho, né? O meu filho, assim, na verdade os dois, né? Um na barriga, que foi minha filha, e o meu filho que já estava com 2 anos, né? 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio. E aí nesse momento, sabe, Cíntia, foi quando eu passei, eu fui para o Brasil, né? Para toda a estrutura, enfim, que tinha que resolver. E depois eu voltei para casa. Tive que encarar, vamos para casa, para Tampa. E chegando aqui, que o fundo do poço ficou mais fundo do poço ainda. Porque eu não tinha família nenhuma, de nenhum aspecto. Aqui a gente, você sabe, né? A gente não tem uma pessoa que fica dentro da sua casa, né? Para poder te ajudar a fazer as coisas. Então, eu até tive uma pessoa por um tempo, porque o meu marido realmente precisava trabalhar e eu não tinha condições emocionais, não era nem física, era emocionais para segurar a casa. Eu não tinha. Era um momento muito particular, muito... E eu realmente precisava de ajuda. E eu acho que também esse é outro ponto que eu não vejo problema no momento em que a gente realmente precisa de ajuda, a gente tem que gritar realmente, a gente tem que pedir ajuda. É só pedir, né? Existem profissionais maravilhosos no mundo, existem pessoas abertas a ajudar, e eu acho que essa é a parte mais bonita que existe entre a troca dos seres humanos, porque existe essa energia linda de ajuda. Nós estamos para ajudar, né? Então, assim, uma palavra, um gesto, um bolo que você faça e você deixa na porta da outra pessoa, sabe? Eu acho que é Qualquer importante coisa, né? qualquer coisa, Até qualquer falar um oi, coisa, né? Um até bom falar um oi. dia. Então, naquele momento, eu realmente, eu não sabia como, mas eu dizia para o meu marido, eu não tenho condições de fazer isso, ou eu não tenho condições de fazer aquilo. Eu tinha que trocar a fralda do meu filho e nem a fralda do meu filho eu conseguia trocar, porque emocionalmente eu não estava em condições. E eu acho que a gente tem que respeitar isso também, sabe? Porque a vida são ciclos, existem momentos e momentos, e a gente tem que primeiro acolher aquele momento que a gente está passando, aquela situação É emocional, aquela... absoluto, né, Alessandra? Exato, E se você não exato. vivesse ele, ficaria mal resolvido aí Mal dentro. resolvido. Ele ia vir à tona de qualquer maneira. Aliás, tudo que a É, gente vive tem que ser exatamente isso, né? Ser exato. vivido para ser curado, senão você não É. cura nunca, né? E eu realmente vivi o meu luto. Eu me dei essa chance, que eu acho que é até uma chance, porque tem pessoas que nem isso conseguem, né? Elas rompem aquilo naquele momento e elas seguem em frente. E aquilo ela vai sentir num futuro, Efeito colateral. né? Efeito, exatamente. Então, eu realmente... isso tudo eu agradeço muito à minha mãe, sabe? Assim, falando abertamente, porque minha mãe, ela sempre gostou dessa parte holística, sempre gostou da questão da respiração, ela sempre me ensinou, independente de profundos conhecimentos ou estudos, ou seja, minha mãe sempre leu muito e ela sempre me passou isso. Então, a minha raiz, vamos dizer assim, dessa questão holística, ela já vem
lá de Lá, trás, né? Ela já vem amiga. com a minha própria constelação, vamos dizer assim, né? Então, minha mãe abraçava a árvore, minha mãe dizia bom dia ao sol todos os dias, bom dia à chuva. Então, assim, a minha mãe realmente ela tem muito esse conhecimento, essa profundidade em relação ao ser, eu recebi dela. Eu realmente recebi dela. Então, quando eu me vi naquele momento, que eu estava ali no fundo do poço, como eu falei, né? Eu olhei para mim um dia, de frente para o espelho, e falei, eu preciso sair disso. Porque não vai mudar o que aconteceu. A minha mãe, infelizmente, não está mais aqui. Essa foi uma situação que aconteceu e eu preciso voltar. E como é que eu faço? Eu acho que a melhor maneira de eu mostrar para minha própria mãe como a maneira de sair disso, como eu sou e a pessoa que eu me tornei, é justamente revertendo isso. Então, se eu ficar chorando o dia inteiro, não é uma coisa boa, porque eu tenho outras pessoas. Eu tinha um filho, uma filha na barriga, grávida, e foi como eu falei, eu estava no momento em que eu perdi a minha mãe e naquele momento eu estava sendo mãe de outra criança, né? Então é muito forte isso. Em constelação se diz assim, eu reconheço a sua dor dela, né? Tinha uma depressão, tudo, eu reconheço a dor, mas por honrar a você e por te amar muito, eu vou Exato. agora viver da melhor maneira possível com aquilo que você me deu. Porque é assim Exatamente. mesmo, né? E foi, Então é isso se aí. olhar e falar, não, o que eu estou fazendo com tudo que eu recebi, né? Então, assim, foi uma bagagem muito grande que eu recebi dela. Inclusive, hoje, né, eu falo que eu tenho gratidão. Eu tenho gratidão pelos ensinamentos, enfim, por tudo que eu realmente passei. Porque eu só sou o que eu sou hoje por tudo que eu passei, né? É uma história, é a minha história. E eu tenho maior orgulho dela, né? Eu tenho maior orgulho de ter conseguido. E naquele momento que eu me olhei no espelho, eu falei, nossa, eu tenho um filho, né? Tô gerando uma criança que está sentindo tudo o que eu estou sentindo. Assim, eu passei por uma fase que eu nem encostava na barriga, né? Porque eu realmente fiquei ali vamos dizer assim, era isso. Não tinha nem altos e baixos, era uma linha reta, era uma constante, né? E aí eu comecei a descobrir que o que me fazia bem era eu entrar debaixo do chuveiro. Eu entrava debaixo do chuveiro, às vezes, eu estava lavando louça, às vezes, e a lágrima vinha. Aquela sensação, eu sempre disse que parecia que tinha um nó aqui. Quando as pessoas me perguntavam, ou até na terapia, né? O que acontece com você? Eu falei, eu não sei o que acontece, mas veio um nó aqui que eu não sei o que fazer com ele. Então eu saía correndo, às vezes eu saía de roupa e tudo, e entrava no chuveiro, e eu ficava ali, né? Ou às vezes me enroscava assim um pouquinho, mas eu ficava o tempo que era necessário. Eu chorava, eu meditava, eu conversava com a minha mãe, eu conversava com a minha filha que estava na barriga. Enfim, ali naquele era um momento muito único e foi ali que eu comecei a melhorar. Foi em contato com a água. Eu botava água às vezes muito fria e eu ficava debaixo da água fria e eu ficava me imaginando. Eu falei, não, agora vai melhorar, vai passar, vai ficar tudo bem. A água está caindo, está me limpando, está me purificando. E eu entrava nesse ciclo e eu saía do chuveiro melhor. E aí eu trocava de roupa e aí eu voltava a fazer o que eu estava fazendo. E muitas das vezes isso acontecia mais de uma vez por dia, porque aquele momento ele vinha mais de uma vez por dia. E aí quando começou essa questão, né, da água, eu comecei a me questionar, eu comecei a pensar, eu comecei a estudar, eu comecei a ler livros, eu comecei a me interessar por toda essa questão da natureza, lembrando muito dos ensinamentos da minha mãe, e eu comecei a estudar sobre aromaterapia. Foi aí que a aromaterapia realmente entrou. Não que eu não soubesse, eu já sabia das ervas, das plantas aromáticas, né, de tudo isso, através da minha mãe. Mas não era uma coisa direta, era uma coisa terceirizada, vamos dizer assim, porque vinha a partir dela. Naquele momento, eu mesma decidi, eu falei, é isso que eu quero para mim. Então, eu vou me ajudar e quem sabe no futuro eu vou conseguir ajudar alguém. Mas eu vou estudar sobre isso, eu vou me especializar, eu vou ver por que eu me sinto. Eu comecei a me questionar por que eu me sinto bem quando eu entro no banho. E aí eu comecei a buscar respostas para as minhas perguntas, né? Ai, que interessante. E aí eu comecei... interessante. Na verdade, os maiores movimentos que a gente tem não é fazer parte dos mesmos lugares ou a mesma história. É exatamente quando a gente é obrigado a sair
é que a gente cria um movimento de redescoberta, né? Exato. E Isso não há aí. nenhuma história que não tenha algo muito intenso que Uhum. motivou aquela transformação, né? É. Seja uma morte, uma perda, ou um filho, uma doença, Separação. uma separação, É. né? Depende da Uhum. pessoa, da história que ela traz. É. Todo mundo tem um testemunho para dar e falar assim, a partir daqui, né, É. tudo mudou. E é assim Exato. mesmo. É. E foi Daí assim. nasceu, e foi assim que nasceu a empresa. É, e aí eu comecei a estudar muito sobre aromaterapia e eu comecei a ajudar as pessoas, assim, família, começaram a me perguntar e eu comecei a aplicar muito aromaterapia em casa. A princípio, eu confesso a você que eu achava que era um cheirinho, né? Tinham pessoas ao meu redor que não acreditavam. E eu falei, eu vou usar isso comigo. Então eu usava para dor de cabeça, eu comecei a usar para tristeza, eu comecei a usar e juntamente com o banho. Então eu comecei a tomar banho com os meus filhos, né? Enfim, minha filha já tinha nascido, né? Já vamos Ah, passar um pouquinho a é. fase. Ela já nasceu, correu tudo bem, ela é maravilhosa. Enfim, e eu comecei até a tomar banho com os meus próprios filhos, né? No sentido assim de atividades lúdicas, e eu vi como que aquilo era gratificante, como que aquela energia ela mudava. Até, né, a gente até brinca, fala, você está muito mal-humorado, então vai tomar um banho, né? Ou então assim, estou tão É. Mas, cansada, mas você sabe que toma isso um banho que você vai ficar melhor, você né? já leu a respeito, né? Que brasileiro é o povo mais limpo do mundo, né? O que mais toma banho. É o Eu que já mais toma por aí. banho, é. É. Uhum, Mas a gente tem essa expressão mesmo. A pessoa começou tem. a ficar nervosa, vai tomar um banho, refresca a sua cabeça, entra Vai, no chuveiro fica lá frio, debaixo do né? A gente chuveiro. tem muito isso. Você vê que já Pois estava é. é genético essa coisa de criar, É. né? Não, e você sabe que eu, nos meus estudos, né, porque eu me aprofundei realmente na questão da terapia do banho como fins terapêuticos mesmo ali, né? E os índios, eles faziam. Os índios tomavam banhos com plantas aromáticas já, olha, muito, muito tempo já, justamente para as questões emocionais, né? É. Então, você vê que já vem de tempos, né? Não é de agora. Não, não é de agora, nem E, pode ser, né? A gente pois acha que está é, descobrindo coisas, a gente não está descobrindo. A gente não, reinventa aquilo que já está lá, a gente é. recoloca as coisas, dá outros nomes, às vezes, são outros nomes, mas está Uhum, tudo ali, né? E essa pois é. reintegração do ser humano com a natureza é o caminho, é uma ponte, mesmo que a É. terapia integrativa, ou a terapia holística, ou a terapia Uhum. alternativa, que esse nome que se quer Como é? Porque agora tantos nomes já dar, mudaram. busca aquilo que é natural, com É. tecnologia, né, com Uhum. resultados científicos claros, né, Uhum. muito mais apurado, com muito mais soluções mesmo, É. em tudo, né, em Uhum. todas as áreas, não é só na É. terapia, mas em todas as áreas. E eu acho que, obviamente, faz parte da nossa evolução. Da evolução. Graças a Deus, É. a gente consegue manter junto essa coisa do natural, né? Tentando Uhum. integrar, né? E trazer para o ser humano isso, que eu acho um trabalho lindíssimo. Obrigada. É lindo mesmo. Eu sou muito A sua apaixonada. história e o trabalho é lindo de morrer. Fala da Aroma in You, É. mostra uns negocinhos Eu bonitinhos. Eu mostro, vou estou vendo mostrar. o Bom, Buda, na como é que é verdade, isso? aí o que aconteceu, né? Eu comecei a estudar muito, comecei a ser convidada até para fazer palestras, fui fazer um evento em Belo Horizonte no ano passado. Enfim, as pessoas começaram a me perguntar muito sobre a questão da terapia do banho, com os óleos essenciais, com produtos terapêuticos. E eu fiquei encantada com a produção de sabonetes. Eu comecei também a fazer os sabonetes como uma terapia, não necessariamente para serem vendidos ou para serem trabalhados, ou não como uma forma de trabalho, mas como terapia para mim, né, naquele momento. E aí eu acabei juntando uma coisa com a outra. Eu falei, nossa, mas que coisa incrível! E nisso veio a criação do Aroma and You, que é Aroma e Você, É, que na verdade o símbolo, né, que eu decidi é uma borboleta. Acredito que seja uma coisa bem interessante, porque eu me vejo hoje transformada por conta da minha própria história. Hoje o que eu sou, eu vejo um processo realmente evolutivo e eu me sinto muito feliz com a pessoa que eu me tornei hoje, graças ao meu processo realmente de aprendizado.
E eu acho que nada melhor do que o simbolismo de uma borboleta, porque a borboleta ela é o símbolo da transformação. É a transformação. Então, e eu vejo muito a borboleta como as pessoas, né, que a gente ama, enfim, que vão embora, né, de uma certa forma, saem das nossas vidas, como a minha mãe, como o meu pai, que 2 anos depois, né, eu acabei nem comentando, mas 2 anos depois do falecimento da minha mãe, meu pai veio a falecer também, mas que já foi um processo um pouco mais brando, porque eu já tinha passado por uma experiência anterior, então eu já sabia mais ou menos o que me esperava. Claro que cada um é cada um, Claro. as perdas são diferentes, as E emoções também são diferentes. as próprias perdas, elas estão muito envolvidas também num paradigma surreal e Sim, fantasioso, né? A única sim. certeza que a gente tem é que a gente está aqui transitoriamente, nasceu e vai morrer. É. Essa falta, né, Uhum. de clareza de uma vida passageira, de É. fazer melhor e de viver no presente, Uhum. independe da saudade que a gente vai ter. A gente lida com a perda, com a morte de uma maneira terrível, né? É como se É. fosse alguma coisa irreversível, e não é, É. né? É exatamente isso que aconteceu comigo na perda do meu pai. Eu tive a chance, né, de sair daqui, eu fui para o Brasil, fiquei com ele os últimos 4 meses, me dedicando intensamente a ficar com ele, por isso que eu sou grata também por essa oportunidade que eu tive, que algumas pessoas não têm, como a minha mãe eu já não tive essa oportunidade, mas justamente pelo fato de eu não ter tido com ela, eu fiz questão de Claro. ter com o meu pai, é por isso que eu É, falo, é uma questão de aprendizado mesmo, a é, gente começa a ver as coisas de um outro ângulo, e é. quando tudo realmente aconteceu, foi um momento muito bonito, meu e dos meus irmãos, enfim, naquela conexão com meu pai, e que ele pôde realmente fazer a passagem dele, né, de uma forma bem leve, e não só para ele, mas como para mim, né? Eu que fiquei, eu tenho a minha consciência bem tranquila, porque foi um momento em que eu estava ali, eu estava presente, né? E confiante de que aquilo tudo realmente era necessário, que a gente tem que aceitar mesmo o ciclo da vida, não tem jeito, por mais que doa, né? É. Enfim, mas foi um momento muito bonito. Mostra E os aí coisas que você tem. eu vou mostrar. Bom, e aí a gente voltou, tem tanta coisa bonita que eu não sei nem por onde começar. Bom, Essa bola aí eu já vi é, várias vezes, que uma pois maravilha. é. É. Bom, essa daqui são as bombas aromáticas, né, que eu faço. Eu também comecei pegando muitas receitas de pessoas, enfim, na internet para poder aprender e nada dava certo. E eu ali insistentemente batalhei e fiz uma receita própria porque eu queria Olha que fazer as maravilha. bombas Você já ficou aromáticas. de me enviar uma cestinha com seus Tenho, produtos né, que eu te todas, né? enviar. Tenho mesmo. Oh, meu Não, quem Deus. ouve a gente falar, a gente nem parece que a gente está 1 hora e meia de distância, né? É, Mas é verdade. tanta correria, agora a gente está É. proibido também de sair. É. Mas, enfim, eu queria porque eu dizia que eu queria uma bomba aromática 100% natural. Eu não queria que ela tivesse químicas, ela não tivesse nada. Então, eu não conseguia achar nenhuma receita na internet. E eu, insistentemente, consegui, fiz a minha receita própria. Uma receita que hoje eu dou workshop, eu dou aula sobre isso. Enfim, tem pessoas no Brasil, no mundo, que entram em contato comigo e a gente faz a aula onde eu ensino Maravilha. a fazer o produto. Então, elas são maravilhosas, elas podem ser usadas na banheira, podem ser usadas no chuveiro, né? Então, eu trabalho muito com elas e tem, né, enfim, tem tanto cheirinho bom, tem tanta coisa boa, né, e eu coloco com óleos essenciais, eu não uso as essências, né? Eu coloco somente os óleos essenciais por conta dos fins terapêuticos. O que eu trabalho, né? O que é a minha empresa hoje? Eu procuro vender, né, enfim, fazer uma coleção realmente de produtos terapêuticos para o banho. E, juntamente com isso, eu faço os atendimentos, proporcionando, ensinando as pessoas a como utilizar o banho como uma terapia. Que, na verdade, você pode ter uma conexão dentro do chuveiro ou na banheira, né? Porque tem muita gente também no Brasil que não tem chuveiro, ou não tem banheiro, desculpa, Banheira. né? Então, como é que você pode, esse é o meu questionamento realmente, né? Você toma banho todo dia, praticamente, né? Você entra em contato com a água ela tem um poder maravilhoso. O que acontece com o seu corpo quando você entra em contato com água quente? O que acontece com você quando você entra em contato com água fria? Então, o que eu decidi? Eu desenvolvi realmente uma terapia do banho
passo a passo para que você possa se encontrar, fazer uma conexão com as suas emoções. Né? Então, assim, tem aquele momento que seja 5 minutos do seu dia, mas você tem a chance, você tem a possibilidade de se conectar com as suas emoções. Então, eu acho isso tão bonito. Eu não sei se é porque eu trabalho com isso, mas eu acho isso tão bonito. É lindíssimo mesmo. Que signo Porque que é? eu sou touro. Ah, porque você está falando de água, né? Eu sou de câncer, então É, é pois é. tanta água. Eu falei, nossa, que delícia, que Não, eu delícia. sou touro, sou ali, ó, bem, né, na terra mesmo ali, né? Mas não, é porque eu tive tanta experiência boa com a questão da água, né, É, pessoalmente falando, e eu quis dividir isso com o mundo. Foi aí que eu falei, nossa, isso aqui, sabe, eu comecei e fui indo e fui estudando sobre os óleos. Hoje eu sou master em aromaterapia integral sistêmica, então, ou seja, eu sei exatamente o sistema, né? O nosso corpo como um sistema, como aplicação da aromaterapia. Eu estou desenvolvendo vários projetos agora, realmente, para poder começar a divulgar isso, os passo a passo, como fazer os produtos. Então, assim, você tem a chance, é isso que eu acho maravilhoso, você tem a chance de se conectar com as suas emoções ali naquele momento não. em que você está E tomando olha o trabalho, né? Porque 80% do nosso corpo é água. água. E Uhum, 80% do nosso planeta é água. é água. É. Então, Né? assim, é um poder É um maravilhoso, poder sabe? incrível. Incrível. E assim, Trabalho e o mais lindo. legal é que quando eu comecei realmente a levar a fundo, a estudar sobre isso, porque eu decidi ter minha empresa e começar a trabalhar com isso, o que acontece com o nosso corpo realmente, né? Porque às vezes tem pessoas que têm mais tendência a tomar banho frio, tem outros que odeiam banho frio, que querem banho quente, aquele banho pelando, né? Então, tem umas variações também. E isso, sabe, o que é mais legal é que, de acordo com a água, você consegue captar a característica daquela pessoa. É mesmo? E com isso você consegue trabalhar aquelas emoções. Porque às É o vezes perfil aquático, então, da pessoa. é uma coisa muito É, legal, é é, muito é, legal. É uma coisa que quanto mais eu estudo, claro que eu estou sempre num processo, né? Assim, claro. acho que a gente está sempre, eu não sei tudo, É. eu estou sempre estudando, livros é uma coisa que sempre me acompanha ultimamente, eu leio muito artigos, inclusive eu escrevo sobre, né? Eu escrevo um artigo todo mês numa revista sobre saúde e bem-estar natural, falando sobre a questão da aromaterapia, e assim, é muito bom. E o que eu decidi? Vamos juntar as duas coisas. Vamos juntar esse conhecimento que eu tenho, esse poder que a gente tem, que é uma coisa muito voltada para o que a gente coloca realmente assim na nossa mente, porque acho que a mente ela tem um poder muito grande de decisão, né? De ajuda, de equilíbrio. E aí eu falei, bom, então agora eu vou começar a fazer os produtos terapêuticos também, porque aí eu vou conseguir agregar. É Claro, só, né? claro. Então, e aí tem os sabonetes, né, que eu Ai, que faço. lindo! Esse tá simples, tá mais simplesinho. Normalmente eu boto numa caixinha, né? Tem todo. Então, assim, tem as bombas, tem os sabonetes, aí eu tenho os óleos corporais que eu coloco nesses vidrinhos, né? Né? Que a pessoa pode passar após banho. Eu tenho os perfumes naturais, né? Que a gente coloca também no rolãozinho, né? Agora, Agora eu já nem o perfume você faz de acordo com a pessoa ou faço de você acordo tem com a prontos? pessoa. Eu tenho pronto e faço de acordo com a pessoa. Conforme for o Mas você tem atendimento. tipo uma anamnese, tipo um Sim, sim. questionário, e você cria de acordo com o Uhum. questionário, né? Na Ela verdade, vai assim. que diz eu quero um mais sensual para usar à noite. Como é que é? Não, assim, existem duas situações, tá? A primeira situação é o que eu tenho já os produtos, vamos dizer assim, em estoque, que aí eu mesma já faço e eles já ficam aqui, até porque os sabonetes, eles demoram praticamente de 4 a 6 semanas para ficarem prontos, né? Então, assim, eu preciso realmente de um tempo para a produção, eles precisam daquele tempo para ficarem na consistência ideal. Mas as bombas aromáticas não, os perfumes não, os óleos corporais não. Isso eu consigo fazer mais rápido. Mas eu tenho o estoque, porque eu sempre estou em processo em constante produção, vamos dizer assim. Eu sempre estou, e eu estou abrindo agora, estou começando, para o Dia das Mães, vou fazer o lançamento do meu site, então as pessoas já vão conseguir comprar através do site. Ah, Então eu vou ter sempre que estar com estoque realmente, é. mesmo que seja pequeno, porque eu acredito muito também na personalização, eu acho Mas muito o interessante. site ele já está pronto ou não?
Não, ele ainda não está pronto. Ele vai ficar pronto a partir de maio, né? A partir Mas você tem o nome como que vai ser? Vai ser Tenho, já www. tenho, já. Pode Aí é passar ele. aromaandyou.com. Isso, É. tá E ótimo. aí já vai, né? Enfim, tem todos os produtos lá. Mas existe essa situação que você pode entrar ou através do site, né, futuramente, ou entrando em contato comigo, eu posso mandar pelo correio, enfim, aí a pessoa pode ter o produto Dá o seu terapêutico telefone também. também. Ou então você pode entrar em contato também para poder fazer o atendimento clínico, no Passa qual eu. o seu telefone. Diga qual é o seu telefone. Então vamos lá, o meu telefone é 813-390-8723, aqui em Repete. Tampa. 813-390-8723. Isso aí. E aí você pode entrar em contato também comigo, pode até mandar o WhatsApp também, não tem problema nenhum. Eu estou sempre procurando, né, dar assistência, enfim. E eu faço o atendimento clínico e nesse atendimento, como você me perguntou, eu tenho realmente a ficha, né, a anamnese, em que eu faço perguntas para que eu possa realmente ajudar a entender qual é a dinâmica, né? Enfim, entender qual é a questão realmente emocional que aquele meu cliente, aquele ser humano realmente está precisando naquele momento. E aí a gente faz, e com isso eu faço os produtos personalizados, né? Para que a pessoa, depende do que ela vai me relatar. Mas é muito interessante. Eu agora como eu falei, eu estou desenvolvendo, né, apostilas, eu estou desenvolvendo a criação agora Que de maravilha. cursos, enfim, É, tem muito projeto bom aí, tem muita é, coisa legal. é. Eu fico muito, 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 muito Daí a gente vai feliz. falar nos bastidores, daí a gente vai se organizar para depois que passar essa Uhum. loucura, né, de isolamento, a É. gente faz um workshop legal aqui em Orlando com o Não, com pessoal, certeza, né? com Mostrar certeza. nossos produtos, tudo, e fazer um workshop, ensinar a pessoa e ela escolhe, compra. Claro, não, isso aí é Comenta esse maravilhoso. perfuminho, eu adoro perfume. É muito bom, né? É É. muito bom. E o mais legal também é que em casa meus filhos todos fazem, né? Todos, antes de dormir, a minha filha pega lá o perfuminho dela, já coloca, Ah, que já gracinha. senta, faz a respiraçãozinha dela, que eu gosto de fazer. O meu marido aqui, a gente só toma, acabou o sabonete, cadê o sabonete? Então a gente, né, usa só sabonete É, natural, porque independente até dos fins terapêuticos, né? Usar um produto natural na sua pele é muito claro, bom, né? claro, só Eu tem acho que soda, né? Tudo, claro que sim. é. E Claro também, que assim, quando você compra um sabonete numa loja, né, mesmo que seja ou natural ou não, você não tem aquele feedback. Caso você entrando em contato comigo, eu já vou te falar, olha, esse produto é feito disso, 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 serve para isso, isso, isso. Como é que você vai usar no seu banho? Como é que a gente vai fazer o passo a passo da sua terapia no banho? Como é que você vai se conectar? Como é que você vai melhorar essa sua emoção, né? Se você tem medo, se tem angústia, se você está sozinho, como é que a gente vai fazer? E o que eu sempre, Cintia, eu quero até forçar isso aqui mesmo, assim, colocar isso aqui em pauta, é que a terapia do banho eu sempre recomendo não como uma rotina ou como ou como uma obrigação. Eu ponho sempre como um estilo de vida. Todos os meus clientes que chegam e comentam alguma coisa sobre isso, eu sempre digo, não quero obrigação, não é uma questão de rotina, porque rotina já fica que uma nem coisa assim remédio, né? Tem que pesada, tomar né? 3, Você 4 tem vezes. que cumprir aquela rotina, porque se você É, não tiver isso, não, eu acho que a coisa tem que ser leve. Você tem é, que ter o seu momento, você vai ao seu chuveiro, na sua banheira, aquele momento seu, nem que seja 5 minutos. Mas ele é um momento em que você se autoconhece, se isso auto-permite cuidar das suas emoções, porque a gente tem que cuidar das emoções que a é, gente tem, é. sabe? Eu acho que eu vejo isso muito como um estilo de vida. Então, é uma coisa que você tem que fazer Você está sempre. certíssima, sabe por quê? Porque a gente tem, obviamente, padrões, né? Uhum. A gente é conduzido aí por um montão de coisa do inconsciente. E a É, obrigação, ela é muito complicada. Né? A gente sempre esbarra na resistência, né? é. Resistência para tomar banho, resistência para tomar um remédio, resistência para fazer uma ginástica, resistência para Uhum. fazer dieta, né? Porque a gente não coloca como Um estilo de vida. estilo de vida. É. Se Exatamente. você adotar isso assim, eu vou comer comida mais saudável, né? Assim, se você botar isso como uma obrigação, você vai fazer um dia, dois, no terceiro você já não faz mais. Se você Exatamente. adotar isso como uma coisa leve, como um estilo de vida,
você consegue fazer. Você pode até um dia ou outro, come um chocolate, come alguma coisa, mas isso é normal, porque faz parte mesmo da vida, né? Não estou dizendo que você tem que todo dia fazer o mesmo estilo dentro do banho, a mesma coisa, às vezes você não tem tempo, mas se você fizer isso de uma forma leve, de uma forma Você bem... até corre, mas diz, não, amanhã eu faço, porque amanhã eu faço, e aí você faz... tá Porque agregado. hoje se eu não faço, eu já sinto falta. É igual quando as pessoas vão muito à academia, né? A mesma coisa. A pessoa fala, nossa, agora como é que faz? Agora eu já peguei o ritmo. E agora o dia que eu não vou correr, o dia que eu não vou à aula de zumba, eu não vou isso, eu não vou aquilo, eu já fico, né? Meu dia já não começa direito, já não fica, porque você realmente tem como um estilo de vida. Então eu sempre acho que você trazendo coisas boas para o seu dia a dia, você sempre vai ter uma energia positiva, e a sua energia estando positiva, você é igual um raio, né? Ela vai fazendo esse processo, né? Então, você cuidando de você, né? É uma ela energia. expande. Você cuidando de você, das suas emoções, né? Através de terapeutas encontrados até na ATA, comigo, pela terapia do banho, enfim, com outras terapias, ou até mesmo no bate-papo com alguém que você possa trocar ideias. Eu acho que é muito grandioso isso, sabe? Muito E não grandioso. deixem de abraçar árvores. As árvores, elas são, olha, maravilhosas. Claro. Olha, abraça a gente, né? Isso. Abraça a árvore, sentar. Eu abraço a árvore todo dia. É muito bom. E a gente tem o privilégio aqui, né, nos Estados Unidos. A gente convive com animais. Com animais, É uma coisa louca, né? Você vê pato, esquilo, o tempo todo no dia a dia, a pessoa para na rua porque o urso está atravessando. Muita tartaruga, né? Tartaruga. Crocodilo, até crocodilo. A gente não tem essa possibilidade no Brasil, mas aqui a gente tem, mesmo vivendo em cidades grandes. Sandra, é um prazer te apresentar. Imagina, espero ter contribuído. É uma honra ter você, né, como membro e como parceira na ATA. De novo, bem-vinda, muito querida, gratidão por você fazer. Obrigada, eu que agradeço. Estou aqui em Tampa, sempre que precisarem, ou no mundo, né? As pessoas que tiverem oportunidade, se quiserem, entre em contato, eu troco ideias, a gente bate papo, a gente, né, idealiza realmente aí qual é o melhor processo, enfim. Não se sintam sozinhos, o mundo, né? A gente está aqui, né? A ATA está aqui, com membros. Enfim, nossa, eu não vou dizer que 8 milhões, vamos dizer que 2/3, né? 2/3 é muita gente. É muita gente. É 2 bilhões, mais de 2 bilhões de pessoas circulando à nossa disposição. É ou não é? É verdade, é verdade. E ajudar é muito bom, né? É muito bom. Eu sempre falo assim, as pessoas, pra gente fechar, as pessoas sempre falam assim pra mim, né? Quando eu falo sobre a empresa, alguma coisa, todo mundo me pergunta, e qual é o seu objetivo, né, com a empresa? Porque às vezes as pessoas sempre perguntam aquela coisa do why, né? Quando você começa vendedores, aquela coisa mais mecânica, né? Why? Por que você tem essa empresa? Por que você faz o que você faz? E eu simplesmente digo porque eu acredito que as pessoas têm que sorrir. O mundo precisa sorrir. Acho que colocar um sorriso no rosto de alguém é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que o mundo precisa de sorrisos. E eu tô aqui para isso, para poder sim, mostra claramente que né? Tranquila, linda, de morrer. Obrigada, viu? Muita gratidão. Desejo muita luz para todas as pessoas do planeta, viu? Muita saúde, muito centro realmente, que é o que a gente precisa, e que a gente esteja aberto às mudanças que virão por aí, né? Pois é. Que a gente esteja aberto. Tá Vocês bom? viram, né? Olha que graça para ver e rever o vídeo dela. Beijo para vocês, a gente se vê depois. Tchau, querida. Beijo.